A strong right. Upset. This is One. Fight. Let's keep moving because every shot. Because of two knockdowns again. Numa época em que o ringue se transformava em um campo de batalha, um pugilista destemido se destacou como o único campeão de pesos pesados a ostentar um recorde imaculado sem uma única derrota. O legado de Rocky Marciano transcendeu o mundo do boxe e teve um impacto significativo na cultura popular para a criação dos filmes Rocky de Sylvester Stallone. O que faz a história de Marciano ainda ser mais intrigante é o fato de, apesar de ele ter braços curtos como o de um T-Rex, ele desenvolveu uma estratégia única que fez a diferença no mundo do boxe. Com uma determinação inabalável, ele nocauteou impressionantes 43 combates em suas 49 lutas, demonstrando que sua força e habilidade iam muito além de sua aparência física. Em um esporte onde a envergadura muitas vezes é vista como uma vantagem crucial, Rocky Marciano desafiou as probabilidades e mostrou ao mundo que a habilidade e a determinação podem superar qualquer obstáculo. No momento da luta, seus braços curtos se transformavam em poderosas armas que desferiam golpes devastadores, enquanto seu jogo de footwork refinado compensava qualquer desvantagem de alcance desse boxeador. Porém, seu final foi precoce e trágico, abalando totalmente o mundo e chocando profundamente os fãs. Com uma história que pendura suas luvas através das décadas, ele continua sendo um exemplo inspirador de superação e determinação para todos os amantes do boxe. Esteja pronto para uma exploração da trajetória desse lendário pugilista. Hoje vamos mergulhar nos segredos por trás de seu sucesso que impressionou a história desse esporte. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Marciano veio ao mundo e cresceu na parte sul de Brockton, Massachusetts, no dia 1º de setembro de 1923. Seus pais, Pierino Marchegiano e Pasqualina Picciuto, eram imigrantes vindo da Itália em um período histórico onde os fascistas iniciaram um sistema onde a concentração do poder estava nas mãos de um único líder e o uso da violência e o imperialismo eram algo comum nessa época. O pai de Marciano tinha raízes em Ripa Tiatina, enquanto sua mãe era natural de São Bartolomeu. Marciano era o filho do meio de 5 irmãos, com 2 homens e 3 mulheres. Em um ponto crucial de sua infância, Marciano contraiu pneumonia, uma doença que quase lhe custou a vida, com apenas 18 meses de vida. Sua infância inclui brincadeiras de beisebol ao lado de seus irmãos e um amigo de bairro. Marciano frequentou a Brockton High School, onde participou de equipes de beisebol e futebol naquela época. Contudo, ele foi excluído do time de beisebol da escola por violar as regras que proíbe os jogadores se juntarem a outras ligas devido à sua participação em uma liga da igreja. Ele abandonou a escola após completar o 10º ano e buscou um emprego como assistente de entregas, trabalhou como sapateiro e operário em vários projetos ferroviários.
Em março de 1943, Marciano foi convocado para o exército dos Estados Unidos para um compromisso de 2 anos. Servindo em Cianza, o país de Gales, ele desempenhou um papel na distribuição de suprimentos através do Canal da Mancha em direção à Normandia. Após o término da Segunda Guerra Mundial, ele encerrou seu serviço militar em março de 1946, se despedindo da vida nos campos de concentração de guerra para ir direto para o centro dos ringues. Marciano representou o exército e conquistou o campeonato de boxe das Forças Armadas Amadoras em 1946. No entanto, sua carreira amadora foi temporariamente interrompida em março de 1947, quando ele deu seus primeiros passos como um pugilista profissional no Valley Arena Gardens. Nessa noite, ele adotou o nome de Rocky Marciano e alcançou a vitória por nocaute sobre o lutador local Lee Epperson, encerrando a luta em apenas 3 rounds. De forma peculiar, Marciano optou por retornar à categoria amadora, participando das luvas de ouro do torneio de All Easy Championship em 1948. Ele continuou a lutar como amador durante a primavera e competiu nos testes olímpicos em Boston. Durante esse evento, ele nocauteou George McInnes, mas acabou lesionando as mãos durante a luta e foi obrigado a se retirar da competição. Essa marcou a última luta amadora da carreira de Rocky Marciano. A trajetória de Marciano e sua ascensão em Brockton foi marcada por uma firme crença na capacidade de superar a pobreza para alcançar o seu sucesso. Marciano frequentemente ficava triste ao ver seu pai trabalhando em um caloroso emprego e fez a promessa de que um dia conseguiria aposentá-lo. Em contraste com muitas histórias de lutadores que demonstram talento instantâneo, a introdução de Rocky Marciano ao mundo do boxe não se deu de forma muito gloriosa. À primeira vista, parecia que a natureza tinha dado a ele um físico não propenso para lutar boxe e lhe daria muitas desvantagens para ele no ringue. Medindo 1,79 m de altura com seus mero alcance de 1,73 m de envergadura, Marciano parecia um prospecto desengonçado, pois seus movimentos nos pés eram desajeitados, desafiando a paciência da maioria dos treinadores. No entanto, o treinador Charlie Goldman enxergou qualidades em Marciano que não podiam ser quantificadas em números e registros de lutas. Essas virtudes não eram evidentes à primeira vista, pois Marciano não podia ser descrito como elegante ou gracioso, e até mesmo seu treinador admitiu que ele era um dos lutadores mais desajeitados que ele já tinha visto dentro do ringue. Mesmo em seus primeiros dias de treinamento, Marciano frequentemente tropeçava em seus próprios pés e às vezes sofria quedas. Ele precisaria superar as limitações impostas pela natureza, uma tarefa que alguns treinadores descreveram como a tarefa mais desafiadora. Muitos duvidavam que Marciano pudesse ser um desafiante sério no mundo dos pesos pesados, dado que seu tamanho era considerado muito baixo para essa categoria. Até mesmo seu visual fez com que os especialistas esportivos questionassem suas habilidades, desdenhando o norte-americano. No entanto, contra todas as expectativas, Marciano continuou nocauteando seus adversários, apesar de todos os rumores sobre o seu físico daquela época. Sua determinação e força de vontade, aliada a um treinamento incrível e dedicado, o levaram a superar essas desvantagens. Com isso, ele tornou seu soco tão forte e poderoso que às vezes pareciam sair de uma história em quadrinho. Good combination punches by Rocky Marciano. Charles may be in trouble again. He punches the kind of punches that have knocked out previous opponents. But Savold is still in there, taking all Rocky can get. Além disso, ele possuía um incrível condicionamento físico necessário para manter uma intensidade forte de luta até o 15º round. Se seus oponentes conseguissem chegar tão longe contra ele, com toda certeza, ele estaria em melhores condições do que os outros. Rocky desferia socos de maneira consistente, tornando irrelevante quem estava recebendo cada golpe. Mesmo se seu oponente tivesse uma guarda sólida, ele continuava atacando e perfurando seus braços até que ficassem insensíveis e inúteis,
uma estratégia que Canelo tem usado com sucesso recentemente. Cada golpe que Marciano lançava tinha o potencial de ser um golpe para nocautear, mas ele os executava com precisão e planejamento meticuloso para minimizar os riscos. Rocky era conhecido por lançar todo o seu peso em cada golpe, e ele usava movimentos amplos para criar distância adicional para aumentar a potência de seus socos. Enquanto a maioria dos lutadores avançam com o pé da frente, Rocky preferia ao contrário, movendo o pé de trás para a frente, uma técnica semelhante usada por Joe Frazier. Embora não fosse um movimento sutil, isso permitia que Rocky cobrisse uma grande distância e fornecesse mais poder para os seus golpes. Essa combinação de movimentos amplos e passos incomuns preparava o terreno para seus golpes mais poderosos, o overhand e o gancho de esquerda. Para executar o overhand, Rocky se inclinava para trás à medida que avançava sua cabeça para desferir o golpe. Isso também o permitia manter a defesa, pois ele poderia se esquivar de um soco de encontro sem necessidades de grandes ajustes. Sua inclinação para trás e o peso concentrado no pé traseiro permitia que ele lançasse seu golpe com muita eficiência, resultando em contra-ataques incomparáveis para a categoria dos pesos pesados. Rocky não seguiu a convenção de girar o pé de trás para gerar potência em seu cruzado. Em vez disso, ele levantava o pé de trás ampliando seu movimento, e embora isso pudesse expô-lo a desequilíbrios, Rocky tinha uma maneira única de transformar essa desvantagem em uma posição segura. Após configurar seu cruzado, Rocky ocasionalmente dava um passo lateral, permanecendo na base de canhota, antes de girar de volta para a guarda de destro. Esse estilo lembra muito os movimentos de grandes pugilistas do boxe, como o de Roy Jones Jr. Em 23 de setembro de 52, na Filadélfia, ocorreu o tão aguardado encontro entre os dois pugilistas. A luta se desenrolou como um confronto árduo para ambos. A luta começa com os dois pugilistas encurtando a distância, entrando num cenário de clinch que ansiava aos corações dos espectadores. We'll do our best to tell you anything that we see that's important. Here they go. Joey, usando suas habilidades superiores de boxe e longo alcance, manteve Rocky à distância a maior parte da luta, permitindo-lhe escolher seus golpes com precisão e eficácia para contra-atacar os socos de Marciano. Por sua vez, Marciano procurava encurtar a distância, buscando desgastar o campeão com uma sequência implacável de socos poderosos. Looks as if he might be going right to work on it. De repente, Joey conseguiu um knockdown no primeiro round, uma das únicas vezes que Rocky foi derrubado na luta. A partir desse momento, o campeão abriu uma vantagem considerável sobre o desafiante, embora Marciano continuasse pressionando constantemente e desferindo golpes potentes ao longo da luta. With a short right. Down from a left hook. The count was 5. No terceiro round, Jersey começa a impactar o jogo de Rocky Marciano, colocando bombas em forma de gancho que abalaram a estrutura do boxeador. Conforme a luta caminhava, ficava claro para os fãs que Rocky cairia naquela noite e seria sua primeira derrota na carreira, pois Joey conseguiu impor seu jogo na longa distância, limitando ainda mais a estratégia de Marciano. À medida que o 13º round se aproximava, Joey estava à frente em todos os placares e parecia estar caminhando para uma vitória por decisão. Contudo, em menos de 1 minuto após o início do round, tudo mudou. Rocky Marciano conectou um cruzado de direita devastador, seguindo de outro cruzado de esquerda, que resultou em um nocaute impressionante do campeão. Rocky saiu vitorioso, vencendo por nocaute no 13º round, e ganhou o lugar de novo campeão mundial dos pesos pesados. Essa luta ficaria marcada como um dos momentos mais memoráveis da história do boxe e solidificou a reputação de Marciano como um verdadeiro campeão. Staying away now, be careful. The right hand, Walker.
A primeira defesa de título de Rocky Marciano foi uma revanche contra Jersey que aconteceu 8 meses após a primeira luta. Chicago, 1953. Embora Marciano fosse considerado o favorito para essa luta, os fãs ainda esperavam uma luta difícil como foi a primeira, mas no entanto, o desenrolar do combate acabaria por surpreender a todos. Os dois pugilistas tentaram aplicar as mesmas estratégias que haviam utilizado na luta anterior, com Joey buscando manter o campeão à distância e Marciano agressivamente pressionando o desafiante. Porém, com apenas 2 minutos do primeiro round, Marciano se esquiva de um jab respondendo com um cruzado de esquerda, seguindo com um poderoso gancho de direita, derrubou o ex-campeão. Embora Joey tenha tentado se recuperar e continuar essa luta, ele se levantou em uma fração de segundos mais tarde, resultando em sua eliminação. O nocaute no primeiro round acabou se tornando a defesa de título mais rápida da carreira de Marciano e o consagrou com a retenção do título mundial de pesos pesados. A última defesa de título de Rocky Marciano ocorreu em 21 de setembro de 1955 contra Archie Moore, que tinha 38 anos nessa época. Originalmente, a luta estava programada para 20 de setembro, mas devido aos alertas de furacão naquela região, foi adiada para um dia depois. No segundo round da luta, Marciano foi derrubado, mas em uma contagem de até 4, ele se recuperou e assegurou sua permanência como campeão com um nocaute no 9º round. There he goes, in his own corner. Heavyweight champion of the world, Rocky Marciano. Rocky, congratulations. Oh, Bill. Em 27 de abril de 1956, aos 32 anos de idade, Marciano fez o anúncio de sua aposentadoria, onde encerrou sua carreira com um histórico de 49 vitórias e nenhuma derrota. Marciano brevemente considerou seu retorno ao boxe em 1953, quando o Indian Mar John Hanson conquistou o título dos pesos pesados em cima de Floyd Patterson. No entanto, após apenas um mês de treinamento em quase 4 anos parado, Marciano optou por abandonar a ideia e nunca mais levou a sério seu possível retorno. Após sua aposentadoria, Marciano entrou no mundo da televisão, fazendo sua primeira aparição na série Combate. Posteriormente, ele participou de um programa semanal de boxe da televisão em 1960 e, por um período curto de tempo, ele atuou como árbitro de lutas de wrestling. No final de julho de 1969, Marciano participou das filmagens do filme The Super Fight e os dois pugilistas nesse filme era Marciano versus Muhammad Ali. As filmagens envolveram os dois pugilistas lutando e o filme foi posteriormente editado para criar uma simulação de computador de uma luta hipotética entre eles, cada um no auge de sua carreira. O filme foi transmitido em 20 de janeiro de 1970, apresentando duas versões diferentes, uma com Marciano vencendo e a outra com Muhammad Ali como vencedor. Porém, sua vida estava prestes a ter um final triste, pois em 31 de agosto de 1969, bem na véspera de seu 46º aniversário, Rocky Marciano era um dos passageiros a bordo de um pequeno avião particular, um Cessna 1.2, que estava com destino para Iowa. O voo ocorreu durante a noite em péssimas condições climáticas. O piloto Glenn Bells tinha um total de 231 horas de experiência de voo, sendo apenas 35 delas realizadas durante a noite, e ele não possuía classificação para voar sobre essas condições. Glenn tentou pousar a aeronave em um pequeno aeródromo nas proximidades de Iowa, mas o avião colidiu com uma árvore a 3 km da pista de pouso. Além de Marciano, estava a bordo Frank Farrell, de 28 anos, filho mais velho de Leo Farrell, um boxeador que conhecia Marciano desde sua infância, e o próprio piloto. Todos perderam a vida no impacto e, de acordo com o relatório da National Transportation,
O acidente ocorreu devido a uma operação além da capacidade e habilidade do piloto, que prosseguiu sobre regras de voo visual em condições climáticas adversas e, nos últimos momentos de voo, experimentou a desorientação espacial. Marciano estava a caminho de fazer um discurso em apoio ao filho de um amigo e uma festa surpresa de aniversário o aguardava. Ele planejava retornar na madrugada para comemorar seu 46º aniversário com sua esposa, porém, nunca mais voltou para casa. O corpo de Marciano repousa no Parque Memorial Forest Lawn, na Flórida, e sua esposa Bárbara Marciano faleceu 5 anos depois, aos 46 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão, e está sepultada bem ao seu lado. A trajetória de Rocky Marciano no mundo do boxe serviu como fonte de inspiração para criar a famosa série de filmes Rocky, estrelada por Sylvester Stallone, junto com outros boxeadores lendários dessa época. Além das produções cinematográficas, várias obras literárias que foram dedicadas a Rocky Marciano, esses livros celebram sua vida e conquistas, contribuindo para manter viva a memória desse notável ícone do boxe. O legado de Rocky Marciano continua a inspirar e cativar as pessoas em todo o mundo, lembrando-nos da importância da dedicação, da paixão e do trabalho árduo até a sua jornada para o sucesso, e talvez nos sirva para alimentar cada dia mais nossos sonhos. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.